Olá, tudo bem? Hoje é dia 25 de janeiro de 2018 e estamos em mais um episódio do Saga News, o seu podcast da cidadania italiana. E como sempre, respondendo dúvidas que vocês estão enviando. E hoje separei mais 3 dúvidas, começando com a dúvida da Débora. A Débora Rizzo perguntou o seguinte: Fábio, quando eu nasci o meu pai já era de idade. Será que a idade do meu pai, que é italiano, pode interferir no processo? Fale sobre pessoas falecidas. Débora, não tem nenhuma relação entre a idade que seu pai tinha, se ele é falecido, se é vivo, não importa. Não existe nenhum tipo de restrição neste caso. A única coisa que você precisa entender é que a cidadania ela é transmitida por filiação. Então, a única coisa que você precisa é conseguir comprovar que existe uma ligação entre você e aquele carinha lá que saiu da Itália. Tá? Pode ser o seu pai, seu avô, seu bisavô, seu trisavô, seu pentavô, o que quer que seja. Não existe restrição. Claro que quando existe uma mulher na linha aí, existe lá uma coisinha ou outra, que aí você tem que solicitar judicialmente. Todos vocês que estão vendo e ouvindo isso, vocês já sabem, porque tá lá no Sagabook. Mas basicamente é isso, tá bom? Não tem nenhum problema. A idade do seu pai, a única coisa que você precisa fazer é solicitar todos os documentos, todas as certidões de nascimento, casamento e óbito, a partir da sua própria certidão até o seu antenato italiano, sem absolutamente nenhum problema, tá bom? A segunda pergunta é do Paulo Andretti. Ele fala o seguinte: Fábio, estou na procura pelo documento do meu bisnono de nascimento, mas não tá fácil de achar pela internet. Na sua opinião, compensa pagar algum procurador profissional ou continuo tentando de longe mesmo? Paulo, já falei sobre isso, já dei uma pincelada sobre isso num outro episódio. E é o seguinte, Paulo, as suas buscas, na verdade assim, você não está precisando de um... na verdade você falou de um procurador profissional, um pesquisador genealógico. O grande problema é que enquanto você não tiver informações concretas do seu antenato italiano, vai ser difícil alguém conseguir isso para você, porque a qualidade ou o êxito do trabalho de um pesquisador, de um buscador de documentos, ele vai ser sempre proporcional à qualidade das informações que você passa para ele. Então, se você só tem o nome e uma provável data de nascimento, a probabilidade de encontrar isso é muito mais difícil do que se você pelo menos conseguir individualizar uma região, individualizar um determinado comune. Então, qual que é a sugestão aqui? Procure mais informações dentro da sua família. Às vezes, você nem sabe que tem parentes, por exemplo, sabe aquela tia-avó, enfim, você tem que procurar de alguma forma encontrar os parentes. No meu caso aconteceu isso. As informações que eu consegui, as mais próximas que eu consegui do meu antenato italiano, me foi dado por uma tia-avó, por 2 tias-avó, inclusive tia Rosa e tia Linda, um beijo pra vocês, que eram irmãs do meu avô. E veja, é engraçado, elas são irmãs mais velhas do meu avô, mas ainda assim elas tinham, obviamente, elas sendo irmãs mais velhas, elas tinham mais informações porque elas conviveram, e no meu caso é meu trisnono, então era o avô delas. Então tudo bem que elas não me passaram informações corretas, mas, por exemplo, elas já tinham me dito, elas me disseram que ele era de Pádua, né, elas falavam. Então eu já consegui. Eu sabia que era no Vêneto, eu sabia que era no norte, porque o sobrenome Barbiero é do norte, mas eu não tinha a menor noção, e o norte é grande, o Vêneto é grande, podia ser da província de Verona, de Vicenza, de Padova, de Treviso, de Belluno, de Venezia, Friuli, Venezia Giulia, ou seja, podia ser todas essas situações. Inclusive existe um ceppo, né, uma linha da família Barbiero que não tem nada a ver com a minha, que é de Vicenza. Mas quando foi dito, olha, eu acho que ele veio de Pádua, mas eu estive lá e procurei e não achei nada, a tia Linda ainda comentou, tia Rosa. A ideia, com esta informação, eu já consegui reduzir, então pensei, beleza, vou começar então a procurar nessa província. Aí, claro, aí você descobre que Pádua é uma cidade, mas também é uma província, é a capital, com várias cidades lá dentro, e aí foi indo até que eu consegui encontrar o documento numa pequena cidade da província de Pádua, que se chama Loso Testino. Então é a mesma coisa que você precisa fazer, você precisa reunir informações. O fato de você não estar conseguindo, claro que você não conseguir pela internet já é uma situação, porque quem está na Itália
tem condições de ir em determinados lugares que a gente, buscando de fora, não tem. Então, se você contrata uma pessoa e diz, olha, eu conversei com a minha família, ele veio de Treviso. A pessoa vai poder ir pessoalmente até o arquivo de stato de Treviso, de repente na Cúria de Treviso, verificar os livros, o stato dell'animo, livros de registros de militares. Claro que existe, sim, uma facilidade para que você contrate uma pessoa para procurar e de repente encontrar esse documento. Mas eu não podia deixar de dizer que o fato de querer só contratar uma pessoa pode não resolver o seu problema. O seu problema é buscar maiores informações, tá bom? E por fim, hoje eu quero responder a dúvida do Márcio Balbi. Boa tarde, Fábio. Quem reconheceu a cidadania aqui no Brasil, como essa pessoa faz para ter a certidão de nascimento em italiano em mãos? Eu já possuo o passaporte italiano. Bom, para quem está ouvindo isso e de repente não entendeu, é o seguinte: todo mundo que faz o processo no Brasil, através do consulado italiano, consegue o passaporte italiano. É o único documento que você consegue ter italiano no Brasil, dando entrada diretamente no consulado italiano. Se você vem para a Itália e faz o processo aqui, é diferente, porque aqui você sai do comune italiano com a sua carta de identidade italiana, que seria o RG, você solicita o passaporte na questura e sai o passaporte, e também você vai diretamente no ficho de stato civile e consegue a sua certidão de nascimento, ou, se você for casado, também a de casamento, que é, respectivamente, o extrato per riassunto dell'atto di nascita, que é o nascimento, e o extrato per riassunto dell'atto di matrimônio, que é o casamento. Quando você faz isso? Então, no caso do Márcio, a pergunta é: eu reconheci no Brasil, como que eu faço para ter a minha certidão de nascimento em italiano? Simples, Márcio. Você tem que solicitar esse documento para o ficho de stato civile do comune onde o seu antenato nasceu. E aqui existe uma diferença, tá, pessoal? Quando você faz o seu processo na Itália, você escolhe um determinado comune, não precisa ser o comune do seu antenato italiano, tá? Pode ser qualquer dos 8.000 comunes que você encontre uma casa para alugar ou alguém que vai te dar uma hospedagem. E aí, quando você fixa a residência nessa cidade, e aí você dá a entrada no seu processo, entrega os documentos, e aí você passa a ser cidadão reconhecido naquela cidade, aquela cidade passa a ser o seu cartório. É sempre aquela cidade que você vai solicitar seus documentos. Então, por exemplo, eu fiz a minha cidadania no comune do Saga, meu documento está lá. Eu tenho um livro de registro que está lá escrito a minha certidão de nascimento que eu trouxe do Brasil, transcrita. Toda vez que eu preciso de uma nova certidão de nascimento minha, caso eu queira amanhã, eu entro em contato com o oficial daquele comune e falo: oi, tudo bem? Eu preciso de uma certidão minha aí. Eu nasci no dia 16 de julho de 76... E ele vai procurar no livro de registros e vai encontrar lá na parte B o livro tal e vai encontrar o meu registro. Eu me casei, quando eu fiz o meu processo de reconhecimento, eu era casado. Então eu entreguei também a minha certidão de casamento naquele comune. Então tá lá também a minha certidão de casamento. Aí, nos últimos anos, eu me divorciei. O que eu fiz? Eu peguei a certidão de divórcio, traduzi no Brasil, apostilei, na época ainda era legalização do consulado, e mandei para o mesmo comune onde os meus documentos estão transcritos. Então veja, aquele comune se tornou meu cartório para o resto da minha vida, certo? Já quem faz o processo no Brasil, o cartório, ou seja, a cidade de referência na Itália, para onde os documentos são enviados para serem transcritos para o livro do comune, é o comune de nascimento do antenato italiano. Então, no caso do Márcio, você, Márcio, precisa entrar em contato com o comune do seu antenato italiano, né, que foi a pessoa que te transmitiu a cidadania, e lá você vai ter a sua certidão de nascimento transcrita. Então, você pode utilizar o mesmo modelo que eu disponibilizo no Sagabook, mudando, ao invés de colocar o nome do seu antenato, você vai colocar o seu nome ali, sua data de nascimento e pronto. E aí, solicita por e-mail e, com sorte, o comune, se não tiver nenhuma restrição de mandar documentos para o exterior, manda para você e chega na sua casa o seu extrato per riassunto dell'atto di nascita. Ok? Muito bem, senhoras e senhores, essas eram as dúvidas que eu tinha para responder para hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer, é só deixar aqui no link aqui embaixo, deixa seu nome, seu e-mail e a sua pergunta que
nos próximos dias, embora estamos nos encaminhando aí para o final dessa nossa maratona, eu respondo para vocês, tá bom? E não se esqueça, se você está vendo esse vídeo no YouTube ou no Facebook, nós temos o Saga News, é o podcast oficial da cidadania italiana que vai continuar depois desta maratona, mas aí eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá bom? Um grande abraço a todos, a gente se vê amanhã em mais um episódio aqui do Saga News. Arrivederci!